Eu quero continuar falando com vocês pela segunda semana que o Evangelho de Deus pode causar sofrimentos. Nesta noite, uma vida unida com Cristo pode causar sofrimentos injustos. E continuaremos ainda hoje. Já não sei por quantas semanas nós estamos em cima desses dois versículos, falando em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Pode ser que hoje seja a última vez que última vez não, pelo menos por hora, que nós meditaremos nestes dois versos. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galiléia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. O que me chamou a atenção é que João foi preso. E eu, a semana passada, iniciei com um questionamento. Por que João foi preso? Por anunciar o reino do Messias e a imoralidade dos governantes e líderes religiosos da sua época. A sua mensagem não veio à revelia. Ele falou justamente o que Deus queria que ele falasse. Ele foi fiel a Deus. Ele pregou contra Herodes, ele pregou contra a imoralidade do povo, e pregou contra uma liderança mentirosa que acharcava as pessoas, que arrancava deles, aproveitando-se da fragilidade emocional das pessoas, dos seus sentimentos e das suas necessidades. Essa foi a mensagem que Deus colocou no seu coração. Não é fácil. Não foi fácil para ele. Há muitos temas na Bíblia, e o sofrimento é um deles. E nós não devemos ter medo de encará-lo, nós devemos estudar e aprender. Porque o cristão verdadeiro sofre. A semana passada eu expliquei a vocês que o sofrimento pode ser causado pela vontade de Deus. Porque todo aquele que quer servir a Cristo fervorosamente sofrerá perseguições. Não tem como. Eu até disse a vocês, imagine, uma pessoa que não tem igreja, que não lê Bíblia, que seja ateu ou ateia, a pessoa, mas com bons conceitos morais, com bons procedimentos, que não participe de falcatruas, fatalmente essa pessoa será rejeitada pelos seus amigos e colegas, por causa do seu procedimento. Ela sofrerá todo tipo de pressão e bullying para mudar o seu comportamento.
E muitas dessas pessoas são fortes, devido à sua criação, devido ao berço, e não cedem a essas pressões, mesmo não sendo cristã. Imagine então, alguém que foi chamado por Deus a praticar os princípios e valores da verdade divina, em ambientes caóticos, tanto espiritual como moralmente falando. Essa pessoa vai sofrer duas vezes. Primeiro, pelo seu procedimento, e segundo, pela sua fé. Porque ela entende o que Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Essa pessoa, então, ela quer se expor, mas não a si mesma. Ela quer expor a grandeza de Deus por meio de suas atitudes honestas e dignas. Foi isso que João fez. João foi um homem digno, honesto, temente ao Senhor, respeitador, tanto de Deus como do próximo. Mas era a vontade de Deus que esse homem sofresse. Um homem cujo pecado, entre aspas, foi de falar a verdade. Foi de mostrar às pessoas o quanto elas estavam sendo enganadas. E isso não é um trabalho fácil. Porque o ser humano adora ser enganado. Adora buscar discursos falsos, que alimentam as suas ilusões. Porque em todo tempo nós queremos fugir da escola. Nós não queremos ser aperfeiçoados mentalmente, em nosso caráter, no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Nós queremos ou que tudo termine em pizza, ou que nós levemos a melhor em todas as situações. E o mais incrível é que pessoas estão buscando a Deus, pedindo orações, para que Ele solucione os seus problemas, sendo que essas pessoas não se colocam nas mãos de Deus a fim de cooperar com Ele, para que através de um novo comportamento, Ele saiba, o ser humano, saiba como se comportar nas diferentes situações. Porque Deus nem sempre vai sair por aí fazendo milagres, resolvendo problemas de todo mundo. Ele não é assistente social. Ele não é um psicólogo comum, porque existe uma psicologia cristã. Mas ele não oferece uma psicologia comum, natural, que visa apenas tratar de interesses pessoais. Mas ele nos convoca a morrermos para nós mesmos, a fim de sermos úteis nas suas mãos e ao próximo. Há muitas pessoas que estão sofrendo injustamente como João Batista.
Mas o sofrimento de João Batista revelou às pessoas honestas o quanto o sistema estava podre. Deus não vai mandar cartinhas para as pessoas, olha, vocês estão vivendo num sistema podre. Mas Ele permitirá que pessoas que são dele, que pertencem a Ele, honestas e dignas, que o respeitam, passem às vezes por sofrimentos injustos, seja onde for. No seio da família, no trabalho, com amigos, na sociedade, na igreja, para que através do sofrimento destas pessoas, outros enxerguem a podridão do sistema. Algumas pessoas dizem, Walter, Deus não é poderoso para parar com esses pregadores mentirosos? É. Mas como na sua época, Ele nos orienta a não calá-los, a não emudecê-los. Deixe-os falar. Mas Ele salientou que os frutos de cada um revelam fielmente a quem essas pessoas pertencem. Quando Ele disse, pelos seus frutos os conhecereis. E eu ensinei a vocês sobre esta questão de frutos. Mas quando eu olho esses homens tirando dinheiro das pessoas, pastores mais preocupados em se enriquecer neste mundo, eu consigo enxergar o quanto nosso sistema religioso está podre. Quando eu vejo discursos de líderes religiosos mundiais, e vejo discursos socialistas, com tendências ao permissivismo, como nós estamos assistindo aqui no Brasil. Pois em nossas escolas, queria-se implantar aquelas cartilhas para dar uma educação que pertence somente a você. Pois nenhum professor tem autoridade para educar o filho de alguém. Ele tem autoridade para ensinar matérias e cidadania. Mas é de competência aos pais o ensino moral. Me admira que políticos velhos, avós, se não bisavós, defendam a liberalidade da maconha. Perderam a vergonha. Está aí o resultado no Uruguai, com aquele louco, daquele gordo, com respeito a vocês, pançudos. Porque há muito pançudo bom. Isto revela isso e outras coisas. O que nós estamos assistindo neste país revela o sistema político podre. O problema não está no próprio sistema.
O problema está no homem. Nós apodrecemos o sistema, nós apodrecemos ou deterioramos a igreja, nós deterioramos a família, nós deterioramos a educação. Então, um cristão verdadeiro, quando é chamado a se posicionar, imagine se ele não irá sofrer. Se você, menina ou rapaz, na sua escola, é chamado pelos seus colegas a participar de alguma coisa parecida ou semelhante ou próxima de uma orgia, e você se posiciona ao lado de uma fé verdadeira, imagine o que irá lhe acontecer. Você corre o risco de ser agredido, verbal e fisicamente. E eu pergunto, onde Deus está? Ele está. E em muitas ocasiões Ele permite que tais coisas aconteçam, para que outras pessoas se sensibilizem e tenham seus olhos abertos à podridão do sistema. Se você olhar a sociedade, você perceberá o quanto ela está se deteriorando. A cada dia, em todas as partes do mundo. Até mesmo debaixo de olhos atentos. Não nos esqueçamos que esses olhos não conseguem observar bueiros, entre aspas, onde a podridão se espalha. Mas ao longo dos anos, eu tenho aprendido que nada nos acontece por acaso. Nada vem sobre nós sem a permissão daquele que nos chamou. Até mesmo antes de estarmos com Ele, quando cometíamos coisas deploráveis, coisas estas que nós temos vergonha de declarar a nós mesmos. No entanto, se tivéssemos a capacidade de apagar tais erros do passado, apagaríamos também as experiências e a sabedoria que adquirimos no presente. Se você hoje tem experiência para ajudar pessoas, é porque você aprendeu com seus erros e é ensinado por Deus e capacitado por Ele, você é capaz de falar às pessoas, a aconselhá-las a não fazer o mesmo que eu e você fizemos.
Se você foi um alcoólatra, um drogado, um bandido, uma prostituta, um ladrão, não se envergonhe do seu passado. Se você foi um homem violento, não se envergonhe do seu passado. Você não deve apagá-lo. Pois ele está no seu subconsciente. Como um filme que sempre retorna à tela da sua mente. Para lembrá-lo da grande transformação que Deus realizou na sua vida. E quer usar você para fortalecer aqueles que precisam da graça de Deus. Nada nos acontece por acaso. Você foi a Cristo no momento certo. Mas também aprendi ao longo dos anos que não posso ir contra a soberania de Deus. Pois Ele sempre sabe o que faz. E o que faz é sempre o melhor. Ainda que para nós seja dolorido. Não é fácil você lidar com as mudanças que Deus estabelece em sua vida. Às vezes a gente chora e chora e chora. Falo por mim mesmo. Você quer ser quem era e fazer o que fazia e não consegue. E então você tem que depender totalmente dele. E você começa a entender as palavras que ele disse a Paulo. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E você entende as palavras de Paulo. Quando sou fraco, então sou forte. Porque ele me diz, a minha graça te basta. Nós costumamos dizer que o que nos basta é a saúde. Que o que nos basta é o dinheiro, que o que nos basta é o sucesso, a felicidade, a alegria, o prazer. Mas o discurso do eterno é este: a minha graça te basta. Por mais que eu pregue que Jesus cure os doentes, por se tratar de uma grande verdade, Ele não curará todos. Por mais que eu pregue que Jesus tem o poder para dar soluções a problemas, por se tratar de uma grande verdade, Ele não solucionará o problema de todos, sem antes trabalhar no caráter dessas pessoas. Várias pessoas em nossa reunião estão sofrendo.
vários tipos de problemas em diferentes áreas de suas vidas. E elas devem ter questionado: onde está Deus? Ele me abandonou? Eu fiz alguma coisa errada? É isso que o diabo quer que nós pensemos, porque é isto que o evangelho falso quer que acreditemos. Quer que acreditemos que não temos dignidade, ou então que Deus é culpado de tudo. Mas nunca pensamos que fazemos parte de um plano revelador. Somos como focos de luzes neste mundo, revelando a podridão, a maldade, a mentira, revelando a glória de Deus. A senhora sofre na sua casa, sua família não te dá atenção. Despreza, te chama de louca. Seus filhos te tratam mal, seu marido sequer olha para o seu rosto. Mas pessoas estão olhando o teu exemplo. E estão percebendo a podridão da sua casa. Mas você tem que ser como aquela planta que está enraizada ao lado de um rio, cujas folhas crescem e dá o seu fruto no tempo certo. Pois pode acontecer de um dos seus perseguidores terem os olhos abertos e repararem na tua piedade e perceber a glória de Jesus Cristo na sua vida. E se alinhar com Deus, e se tornar o caminho para a salvação dos outros. Mas nunca permita que o teu sofrimento lhe roube a esperança de experimentar a vida eterna. Pois 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás abalado. Gostaria de contar com a sua paciência mais uma vez. E que vocês abram suas Bíblias em 1 Pedro capítulo 2, versículos 19 ao 25. É mais fácil vocês irem lá no sumário e ver o número da página. 1 Pedro, no Novo Testamento, não olhem no Velho, porque lá ele não está. Aí você vai lá e acha 1 Pedro com esse milagre extraordinário.
Então diz assim: se vocês suportarem, que significa suportar, aguentar com paciência, sofrimentos injustos. Já acharam ou não? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga eu estou no sofrimento aqui. Fala aí, eu estou no sofrimento aqui. Já pode ir, não? Se vocês suportarem, ou seja, aguentarem com paciência, sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, repare, Ele abençoará vocês por causa disso. Onde ficam esses pregadores dizendo que Deus não quer que você sofra? E faz corrente, campanha, novena, e vende flor, e vende camiseta, e vende óleo, e vende todas essas macumbarias aí. E o povo, coitado, compra, acreditando que isso é uma coisa de Deus. Pois, verso 20, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Esse é o outro lado. Mas, se vocês sofrem por terem feito o bem, isto é, a vontade de Deus, o que é útil para ele e útil para o próximo, isso que a vontade de Deus produz, o bem, e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. É uma pregação totalmente diferente daquilo que a gente ouve hoje em dia em rádio e televisão. Pena que o povo de Deus não lê Bíblia. E pena que não haja instrutores segundo a palavra de Deus. Mas Deus, como eu disse no início, permite que esses extravagantes e aproveitadores se apresentem para que aqueles que leem a palavra de Deus e a aprendem, se sintam revoltados em sua alma. Não para agirem com violência tais homens, mas para se posicionarem firmes em favor da verdade, pois o sistema está podre. Lendo estes versos, o que nós podemos aprender? Primeiro, que nós creiamos na bênção divina
quando suportamos sofrimentos injustos com paciência. O versículo 19 diz: se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. O questionamento que eu faço aqui é: o que significa a expressão sabendo que é a vontade de Deus? Não é propriamente o sofrimento, mas a vontade de Deus é que nós tenhamos paciência no sofrimento. Então um louco diz: Deus quer que a gente tenha paciência e não sofrimento. Pelo amor de Deus. Você já imaginou alguém precisando ter paciência fora de algum sofrimento? Então Deus permite o sofrimento para testar a nossa paciência. E incrível que, se aprendermos o valor da paciência, seremos abençoados por Ele. Tanto eu quanto você, vez ou outra, por sermos seres humanos falíveis e frágeis, dizemos: estou desanimado. Ninguém está livre dessa declaração. Mas que nós demos um passo atrás e mudemos a nossa maneira de pensar, e que esqueçamos rapidamente essa questão do desânimo e voltemos a ter paciência. Que Deus nos dê a coragem para aguentarmos a adversidade. Afinal, o apóstolo Paulo nos revela qual é o valor da paciência, quando ele nos diz em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. E também nos alegramos onde? Aí vem um pastor no rádio, na televisão, diz que você não tem que se alegrar com o sofrimento. Que Deus não está envolvido nisso. Se não está envolvido nisso, por que que ele inspirou o homem para escrever isso na Bíblia? Isso não é inteligência, é intelegumência. Então Paulo diz que também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem o quê? Olha lá, paciência. Então Deus está preocupado que nós tenhamos paciência, e o modo para produzir essa paciência é permitir que nós soframos. Eu não gosto de pensar nisso, não, vou embora para outra igreja agora. Você pode levantar, sem problema algum. Ninguém está aqui obrigado a concordar comigo, mas eu estou mostrando para você o que a Bíblia diz. E se você tem olhos para pelo menos enxergar, que enxergue. E se tem ouvido para ouvir, zova. Então ele diz:
A paciência, por que Deus está preocupado que tenhamos paciência? Porque a paciência traz o quê? A aprovação de Deus. E essa aprovação cria o quê? Esperança. Por que a paciência traz a aprovação de Deus? Porque a paciência tem a finalidade de causar em nós uma alegria espiritual, nos dando a convicção de que tudo que está ocorrendo ali foi pela permissão de Deus e é para o nosso bem como para o próximo. Por não entendermos a salvação de Deus, nós nunca nos preocupamos com o próximo, só conosco. No entanto, quando Deus nos chamou para sermos dele, ele disse: eu tiro vocês do mundo, ensino e devolvo vocês ao mundo. Mas já vou dizendo, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. E por não serem do mundo, o mundo irá odiar vocês, porque antes odiou a mim. Se alguém quer ser cristão, deve aprender logo cedo, que ele é chamado para praticar valores e princípios da verdade em um ambiente do qual ele foi retirado e agora ele está recolocado como embaixador dos céus. A paciência é a qualidade daqueles que não se desviam da sua lealdade aos propósitos e planos divinos. O impaciente não está preocupado em pensar o que Deus pensa. O impaciente quer soluções porque quer. Se ele comprar um carro novo agora, ele vai dizer: olha o que Deus me deu. E ele sai com o carro e se empolga e começa a se perder, moralmente falando. Porque espiritualmente, a base espiritual está errada. Arrumei uma namorada, ó que moça bonita. Ou então, ó que moção bonitão. O mais bonito do bairro. Se a base espiritual está errada, o relacionamento será um fracasso. Olha meu filho, a namorada que ele arrumou. Esse rapaz vai longe. Isso é interesse pessoal. Já já ele toma um pé no traseiro. Aí, em vez de entenderem as coisas celestiais, vira briga de família contra família. Tua filha não presta, chutou meu menino. Eu já vi isso acontecendo. É o teu filho que não sabe tratar minha filha, e vice-versa. E Jesus fica onde? A dignidade fica onde? A verdade, o crescimento.
Pessoas pacientes são leais a Deus com todo fervor em qualquer circunstância. Porque a paciência tem por maior finalidade desenvolver o nosso caráter. Se você não tiver paciência agora com o que você está passando, Deus promete dar um alívio, mas Ele vai devolver você à panela de novo, quente. A hora que você pôr o pé lá, vai fazer assim. O povo de Deus sai do Egito, perde a paciência. O Egito vai atrás dele. Aí então eles pedem para Moisés e Moisés abre o mar. Aí vai no deserto. Perde a paciência. Porque falta água. Deus dá água. Mas depois tem que ir fazendo milagres. Até que Deus diz, chega, vocês não vão entrar. Eu chamei vocês, mas não vou dar a vocês o que prometi. Deus tem o direito. O fato de Deus ter paciência conosco não nos garante que nós chegaremos à meta que Ele estabeleceu. Pois Ele tem autoridade, como eu disse, eu creio na soberania dEle. Ele pode dizer, não quero mais você. Você não é paciente. Você não cresce. Você é um péssimo exemplo. A pessoa paciente, ela não deixa de reclamar. Ela lamenta. Mas ela volta atrás e confia em Deus. Em segundo lugar, cada coisa chata, né? Ah, vá tomar banho, vai. Olha. Então, nós somos abençoados em meio às injustiças quando as sofremos por termos feito o bem. Veja o que diz o verso 20. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas, se vocês sofrem por terem feito o bem, isto é, a vontade de Deus, aquilo que é útil a Ele e ao próximo, e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. O sentido, então, da expressão por terem feito o bem é porque, em alguma ocasião, nós fomos, tanto espiritual como moralmente, corretos. Deus nos chama para sermos moralmente corretos. Desde que a base desta moral seja a nossa espiritualidade. Isto é, o nosso relacionamento com Deus, o Pai da verdade, que nos dá os princípios que nós temos em nossas mãos neste livro sagrado. Se nós estamos agindo corretamente, sofreremos perseguição neste mundo, sem sombra de dúvida. Vocês estão comigo? É que está todo mundo quietinho.
Não que eu gosto de bagunça, que se começar a andar aqui eu vou chamar atenção também. Às vezes eu vou pregar numa igreja, não vou mais, mas antes eu ia, o povo começa a andar, aí a mulher pega a criança lá no fundo, mas assim, e a semana, hein? Tá tudo bom? E a criança começa a chorar e ela pega... Então, nós temos que ter respeito. Muito bem. Dá de mamar para esse menino para ver se ele cala essa boca, né? João Batista agiu moralmente porque sua base espiritual era correta. E isso lhe trouxe problemas. Foi preso injustamente. E sua cabeça foi pedida em uma bandeja por Salomé. E ele foi decapitado. Um homem honesto. Quem pode me dizer que ele não foi abençoado? Porque quando ele iniciou sua vida com Deus, sua razão maior era ir aos braços do Pai. Pois quem não tem esse objetivo no cristianismo, fé verdadeira não possui. Se Deus nos ajudar nessa vida, em muitas questões, fazendo milagres, nós o agradeceremos intensamente. Mas nada deve desviar-nos da meta final, que é irmos para a eternidade. Eu sempre digo que o maior testemunho não é este. Olha, eu cheguei na igreja, não tinha carro, agora eu tenho uma BMW. Tenho um avião. Comprei um Cessna para minha sogra para atravessar o Atlântico. Cessna com motor na frente, hein? Motorzão de 2 pá. Motor aspirado. Aquele aviãozinho que chacoalha. E ela está feliz da vida. Vai fazer a sua primeira viagem internacional. O nosso maior testemunho é esse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. No entanto, nem todos que servem a Deus fielmente vão ser decapitados. Deus o livre. Imagine amanhã, aparece um irmão aqui, sem cabeça. Ou nós vamos visitá-lo e ele não tem a cabeça. A mulher fala: pastor, olha, meu marido, vem aqui, ele perdeu a cabeça. Nós vamos pensar em alguma coisa, mas não é que ele se desviou de alguma coisa moral, mas ele perdeu a cabeça porque moralmente foi correto. Não! No entanto, você vai sofrer chateações, inconveniências. Realmente vai.
Mas Deus vai abençoar a sua vida. O que é abençoar? Abençoar é fazer com que o próximo participe da minha generosidade. Eu vou compartilhar com ele coisas que ele não tem, a fim de que ele seja forte naquela situação e saia de lá. Deus quer abençoar você, mas seja paciente. Permita que Ele trabalhe o seu caráter. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porém, aquele que pratica o mal não é merecedor, não terá a vantagem, que é sinônimo de mérito. Ou não é? Sim ou não? Então, quem diz que na Bíblia você não é merecedor de alguma coisa, como alguns pastores ensinam, tudo é pela fé, ninguém merece nada. Merece sim. Você não merece ir a Cristo, mas desde que Deus o chamou para andar com Cristo, Ele diz agora você seja perseverante e obediente, a fim de participar das minhas bênçãos. E o que é isso, se não ser merecedor? Uma pessoa que pratica o mal, a única coisa que ela merece é a punição, o castigo, a disciplina. E mesmo que ela passe pela disciplina com paciência, não será abençoada por Deus. Porque a única coisa que ela quer é sair daquela situação e não ter crescimento espiritual e moral. É isso que ele está dizendo aí. Se vocês puderem entender, quer que eu diga de novo? Ou não entenderam? Quem não entendeu, aí levanta a mão. Pode guardar as armas aí em cima. Que quem levantar a mão, ele atira lá. Então, veja só, uma pessoa que crê em Deus, mas que é uma pessoa que não é útil a Deus e nem ao próximo, ela é omissa, ou então ela pratica o que não é bom, o que não é a vontade de Deus, ela merece a punição. E quando ela está passando pela punição, a única coisa que ela quer é se livrar daquela situação. Nem assim ela quer aprender que Deus está querendo transformar seu coração, sua alma, sua conduta, seu caráter. Por isso ela não é abençoada por Deus. Então uma pessoa que chega numa televisão, num rádio, ou pessoalmente diz, eu estava pobre, agora estou rico, isso não significa nada. Eu quero ver como você irá lidar com a sua nova situação, se você irá lidar como uma pessoa transformada, como uma pessoa que foi tocada por Deus ou não. Você não tinha nada, agora tem tudo. Você vai se tornar mesquinho? Avarento? O nosso dever é sermos transformados para sermos úteis tanto a Deus como ao próximo. Terceiro, vocês estão comigo ainda? Não? Com paciência ou não? Já cansaram? Hã? Fala a verdade aí.
Quem está cansado, levanta a mão aí. Está atrás daquele vidro preto lá, ó. Já pensou o que é isso, hein? O pior é que está filmando, gente do céu. Não tem arma nenhuma aqui não, hein? Que nós tenhamos Jesus como o nosso exemplo. Versos 21 e 22. Vamos ler. Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Veja, pois foi para isso que ele nos chamou. O que é para isso? Suportarmos os sofrimentos com paciência, a fim de sermos abençoados por Deus. Mas as pessoas, gente, não precisa fazer um curso de português para entender isso. Pois, portanto, uma conjunçãozinha aqui, conclusiva, que se refere a um assunto anterior. Ele vem falando do quê? Vocês têm que suportar com paciência o sofrimento para que Deus abençoe suas vidas, pois foi para isso que ele os chamou. Agora, o que eu ouço é que Deus chamou você para ter uma vida regalada, próspera, cheia de dinheiro. Eu não sei o que algumas pessoas vêm fazer aqui. Eu acho que elas vêm para me irritar, para me infernizar. Elas querem que eu minta a elas. Estão acostumadas a irem numa igreja onde não se ensina nada, não prestam atenção. Aí quando chega aqui, ele fala muito. É um bando de tites. Ele fala muito. Mas quem ama o Evangelho, aprende a ouvir e ama a aprender. Jesus suportou o sofrimento com paciência. E ele nos deixou o exemplo. Eu não sei o que você está passando agora. É dolorido? É como uma faca enfiada no peito? É. E ninguém conseguirá estar no seu lugar. Mas a única coisa que eu lhe digo, suporte com paciência. E não deixe de praticar a vontade de Deus. Seja útil a Deus e ao próximo. Porque se você se enterrar debaixo das tristezas que o sofrimento lhe causa, você acaba com a sua vida. Você destrói a sua vida. E destrói o seu relacionamento com Deus, e deixa de ser uma pessoa útil e digna neste mundo. Não baixe sua cabeça, não esmoreça. Pois nada pode nos separar do amor de Deus.
Se Deus nos chamou para sofrermos com paciência, tira da sua cabeça essa coisa de vou fazer uma corrente lá para me livrar dos problemas. Vou fazer umas novenas lá, umas campanhas ali. Tem gente que faz novena ali, corrente ali, campanha lá. Pensa que eu não sei? Esse é irmão desse. E o que esses veem, esses dois para trás escutam. Por que as pessoas vão atrás dessas coisas místicas? Para escapar das dores, porque não pretendem esquecer. Esse negócio de campanha, corrente, comprar óleo, bebe água, põe o chinelo da fé. Levanta, põe o chinelo da fé, não põe outro não, põe o chinelo da fé, do diabo não, deixa isso aqui, compra isso aqui daqui, um chinelinho, ó. Que você vê lá no mercadinho, qualquer custa 15 reais, 16, lá ele está vendendo a bagatela, 220, que é para ficar ligado mesmo. Chinelo elétrico, com a energia de Jesus. Você põe no pé e já sai tendo o diabo no corpo. Jesus deixou o exemplo, ele nunca procurou essas coisas. Por que nós vamos procurar? O verso 22 diz que ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira, isto é, ele respeitou a Deus e ao próximo. Eu pergunto, quem é que consegue mentir para Deus? Ele é onisciente. E tem mais, ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todo lugar, ele está aqui. Imagine alguém dizer assim, não, eu amo a ti, Senhor. Ele sabe que você não ama. Que você está embrulhando, você está querendo enrolar ele. Aí o camarada quer ser espiritual para a moça que ele está querendo. A finalidade, a moça olha para ela, ai mãe, ele levanta as mãos na igreja. Imagina. Jesus, ele nunca pecou contra a vontade de Deus e ele nunca prejudicou o seu próximo. Em quarto lugar, a gente chora, a gente leva umas ferroadas, mas se diverte também. Que nós lutemos contra o nosso orgulho e egoísmo, a fim de vivermos uma vida correta. O verso 24 diz, o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Jesus levou uma pesada carga ao Pai, os nossos delitos, os nossos erros, nossos pecados.
Isso não significa que nós estamos livres de vez. Não, ele abriu um acesso, ele abriu um caminho, ele nos deu a oportunidade. No Velho Testamento, a pessoa levava um bichinho lá, e o sacerdote punha a mão no bichinho, um era solto no deserto, o outro era sacrificado ali. Simbolizava isso. Mas isso não significa que a pessoa agora está livre, ela tem que andar direito. Mas a pessoa por si mesma não consegue. Ela precisa da ajuda de Deus. Por isso essa expressão, por meio dos seus ferimentos, vocês foram curados. Na verdade, significa que estamos sendo curados. Não é que fomos propriamente, estamos sendo. O trabalho de Deus não termina enquanto nós estivermos aqui. Esse curados não é só enfermidade, para você ver, é questão espiritual e moral aqui, que é o que gera problemas. Jesus, ele diz, Pedro diz aqui que ele levou sobre a cruz a fim de que morrêssemos para o pecado, isto é, que nós aprendêssemos a não termos mais o orgulho e egoísmo como ênfase de nossas vidas. Porque tanto o orgulho como o egoísmo nos leva a buscar interesses pessoais, e isso prejudica os nossos relacionamentos. Um pai pode jogar o seu filho contra a mãe, ou a mãe jogar o seu filho contra o pai, e o filho jogar o pai contra a mãe e a mãe contra o pai. Se estes não se aperceberem que o agente está agindo assim por procurar interesses próprios. Se uma pessoa vem conversar comigo e diz assim, olha, Walter, eu estou com um problema lá em casa. Minha mulher não dá não. Aquilo ali, vou te falar, viu? Aquilo ali é madrinha do capeta mesmo. Não dá para suportar, não. A dentadura dela de noite fica batendo sozinha. Fica querendo me morder. Até a dentadura dela está me odiando, sabe? Enfim, a vida está um desastre. Eu poderia resolver essa situação dizendo assim, vamos orar. Ó, Senhor, liberta esse homem de toda essa coisa, abençoa a mulher dele, que a dentadura pare de vibrar à noite. Bom. Acabou o problema? Claro que não. Ele tem que se tornar um agente transformador para a vida da sua esposa. Se naquele momento ela está manifestando o mal, ele tem que ser alguém que manifeste o bem. E ele tem que aprender o que é o bem. É muito fácil dizer assim, ó, quer saber de uma coisa? Dá um pé. Acaba logo. Mas não é assim. Suporta até onde Deus lhe der forças. E manifeste o bem. Faça a vontade de Deus lá dentro da sua casa. Mas já tentei e virou um inferno. Atravesse-o. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Todo aquele que quer andar com Cristo, deixar o crescimento intelectual, espiritual e moral de lado, é um risco. Nós não podemos dispensar essa atitude. E por último, digam graças a Deus, que nós sempre nos lembremos sobre quem éramos e o que somos agora, em Cristo Jesus. Verso 25. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Antes de sermos visitados por Deus, fazíamos o que queríamos. Vivíamos longe de Deus e dos seus princípios. Não tínhamos a preocupação sequer de conhecer seus planos, propósitos para as nossas vidas. Tínhamos uma crença em Deus que nos tornava pessoas religiosas, mas nunca comprometidas de fato com o Pai. E então, o versículo diz que nós fomos trazidos, não fomos nós que escolhemos o dia e nem a hora para chegarmos a Cristo, foi Deus. Se dependesse de nós, diríamos, nunca estamos preparados. É que nem pessoa que tem que se batizar, não estou preparado ainda, preciso vencer uns males aí. Você nunca vai estar preparado, porque até morrer você vai fazer muita bobagem. Você tem que obedecer a Deus, Ele te chama, vai. Deus nos chama, venha como você está, e eu vou lutar para te consertar. É isso mesmo, graças a Deus, porque se depender de nós, vamos deixando parafuso para lá, parafuso para cá. Fomos trazidos de volta. Com que finalidade? Seguir Jesus, que é o nosso pastor. Seguir não é andar junto. Seguir aqui é se tornar discípulo, se comprometer com os seus planos e propósitos, se comprometer com o que Ele ama, a fim de sermos abençoados. Essa vida de seguir a Cristo deve nos levar a pensar que o seguimos e nos comprometemos porque Ele cuida da nossa vida espiritual. Isso os pastores da atualidade não ensinam. Dizem assim, Deus hoje está cuidando de você. Estou vendo hoje alguém recebendo uma mala aqui. A marca da mala é Gedel. Mala que já vem com dinheiro, hein? Hoje ninguém quer mala Suíça. Qual a outra lá? Tem umas marcas, todo mundo quer marca, não tem marca Gedel, que já vem com dinheiro. Talvez não com 51 milhões,
mas com alguma casquinha. Que vergonha. Nós temos um senador que dorme na cadeia e depois ele vai lá para o Senado. Essa é a marca da podridão. Basta dizer que em 64 a situação era muito mais amena do que a de hoje. Bastou um militar falar uma coisa da Constituição, ele não disse que vai tomar o poder, falou, todo mundo se alvoroçou. Porque não querem abandonar a mamata. Está todo mundo com o rabo preso. Mas tomem cuidado, hein? Então, Deus cuida da nossa vida espiritual que reside em nossa alma. Essa é a sua preocupação. Jesus disse, olha, vocês não têm que ser como os pagãos. Busquem primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você não tem que ter medo que Deus irá suprir suas necessidades, que Deus lhe dará o pão de cada dia. Você não tem que ter medo que Deus abrirá a porta do emprego para você na hora certa, que Deus vai lhe dar força para passar pelo que você está passando. Mas trate de buscar o que Deus ama, uma vida espiritual e moralmente correta. Porque o trabalho de Jesus é este: cuidar de nossa vida espiritual. Se você é cuidado por Jesus, você vai cuidar da sua família, você vai cuidar do seu trabalho, você vai cuidar da sua saúde, você vai cuidar de todos, você vai ser uma bênção onde estiver. Essa é a mensagem do Evangelho. E Deus usará inúmeras situações para trabalhar com o nosso caráter, a fim de que sejamos espiritualmente e moralmente fortes. Deus vai usar momentos alegres e tristes, momentos cheios de prazer e adversidades, porque é assim que Ele faz. E a minha esperança nesta noite, após ter falado tanto, é que vocês possam ter recebido a palavra de Deus em seus corações. Que Deus nos abençoe. Amém. Em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha